Já faz 2 anos desde a última vez em que conversamos sobre os Muppets aqui no canal, e a maneira como eles são, antes de tudo, atores. Por causa disso, vê-los em qualquer situação não é apenas uma possibilidade, como é o esperado. Não é atrás de personagens com grandes arcos que estamos atrás necessariamente, mas de trabalhadores que vivem de sua arte e se apaixonam por ela. De modo que toda e qualquer grande obra pode encontrar sua montagem por meio desses apaixonantes bonecos criados por Jim Henson. Um Conto de Natal dos Muppets é apenas uma das obras, e eu diria que uma das melhores já criadas, com esses queridos personagens, por expressar tão bem aquilo que os torna tão especiais. Apesar de fazer bastante tempo que não falamos sobre os Muppets especificamente aqui no canal, nós conversamos muito sobre obras que se tornam maiores que si próprias, ou com algumas ideias de tão difundidas acabam se tornando tropos narrativos em suas respectivas mídias. Um Conto de Natal escrito por Charles Dickens é muito provavelmente a maior história natalina já escrita, contando a história de Ebenezer Scrooge, um ricaço interessado apenas em dinheiro e completamente desconectado das pessoas, sejam seus empregados, sejam aquelas de suas vizinhanças, seja sua própria família. Durante a véspera de Natal, Scrooge é visitado por alguns espíritos, os quais o levam para uma jornada intimista a respeito de seu comportamento, sua realidade, a perspectiva que os demais têm sobre ele e a vida e a morte como um todo. Os fantasmas de seu passado, presente e futuro o permitem enxergar por meio desta data festiva os momentos chaves de sua vida, como ele se tornou quem é e o que significa ser quem é, e para onde essa vida que ele escolheu o levará. Tudo isso, é claro, agora carregado pelo sarcasmo característico dos Muppets e a maravilhosa tecnologia que dá vida aos fantoches. Os Muppets, desacompanhados, são apenas isso, bonecos. A tecnologia que permite que grandes números de danças e poderosas cenas dramáticas ocorram dependem de uma série de fatores, como a capacidade de gerar situações físicas que convençam o público de que há vida nesses fantoches, algo que os filmes dos Muppets jamais têm dificuldade, e a capacidade dos atores de darem vida às personagens com as suas vozes. Aqui não estamos acompanhando simplesmente Kermit, Miss Piggy, Foggy ou Gonzo e companhia, mas vendo-os atuar como os personagens de um conto de Natal. Os Muppets são atores. Gonzo aqui interpreta o próprio Charles Dickens, narrando a história de Scrooge, um dos poucos personagens humanos rodeado por Muppets, e o ponto-chave para fazer todo o restante funcionar. Aqui entra o último fator crucial. Os Muppets são tão reais e convincentes quanto um elenco humano os permite ser. Voltemos brevemente para a última cena do primeiro filme dos Muppets, por exemplo, onde um cameo repentino de Orson Welles surge para dar aos Muppets a chance de ouro para que eles produzam e lancem seu grandioso filme. A seriedade de Welles é a irrealidade fantástica de tal chance, é a culminação de toda a ironia da cena, ao vermos aquele que foi um dos maiores cineastas de seu tempo, dando uma chance completamente irreal para um grupo de bonecos, apesar do ostracismo no qual ele foi colocado pela própria indústria que ele ajudou a formar. E aqui, em Um Conto de Natal dos Muppets, acompanhamos Michael Caine interpretando esse papel quase mitológico de Scrooge, naquela que é uma das melhores atuações de sua carreira, com todas as nuances e seriedade que tal papel requer e que se espera de um ator como Michael Caine, dando vida a momentos sérios e potencializando o humor quando a dramaticidade é contrastada pelo fato de que acompanhamos os Muppets. Adaptar uma obra é um trabalho difícil. As tantas versões que essa obra já recebeu a fazem até soar cansada. Mas Um Conto de Natal é uma história um tanto pesada sobre os horrores de um mundo frio, onde empregados são pisados por homens ricos só porque eles assim podem fazê-lo. Eles podem ser cruéis e frios e solitários. A única coisa da qual não podem escapar é da morte e da memória. Verdade essa que é o horror de Scrooge, assim como a sua salvação. Um homem que enxerga todos, fora sua família mais próxima, como animais e fantoches. E aqui, diferente de qualquer outra adaptação, é literalmente o que os personagens ao redor de Scrooge são:
Um grupo de proletários que, aos olhos do burguês, existem apenas enquanto animais e fantoches. O filme consegue ter seus momentos sérios e densos, como quando Scrooge observa a ceia de Natal da família de Bob Cratchit, interpretado por Kermit, um homem que, diante da pobreza, mantém um grande otimismo e alegria para sua família, ainda que tal pobreza daquela família seja um dos principais fatores que levará o mais jovem filho deles, o pequeno Tim, à morte. Mais tarde, a realização desse fato é tão pesada quanto o desespero de Scrooge em desejar que as coisas mudem diante do fantasma do Natal futuro. O homem que no começo do filme não se importa com pessoas que morram de frio e fome, caso não consigam o dinheiro para cuidar de suas próprias vidas, é o mesmo homem que é tocado pela morte de uma criança cuja única culpa no mundo foi não ter nascido em uma família que pudesse pagar pelas despesas do tratamento de sua doença. Nada disso, porém, é dizer que o filme é o maior drama de todos os tempos. Ainda são os Muppets, e ainda estamos no território de suas gags cômicas, como nos ágeis diálogos entre Dickens e Whistler o Rato. Sim, ele está interpretando a si próprio no filme, inclusive. Ou quando os antigos parceiros de Scrooge voltam como fantasmas para assombrá-lo. E o humor da dupla de idosos continua ácido e certeiro, assim como no Game Awards deste ano de 2024. Eu diria que a participação da dupla Statler e Waldorf foi a melhor coisa em um evento, no geral, bastante insosso. Insosso, porém, é a última coisa a se dizer de um conto de Natal dos Muppets. Absolutamente tudo no filme inspira paixão, carregado com todo o terror gótico e qualidade em figurinos que se espera de filmes de época. As cores abraçam seu contexto e seu cenário, mas acompanham a jornada de redenção de um homem que, depois da mais terrível das torturas ao ver sua própria vida e as consequências vazias dessa, decide que é preciso mudar. Os horrores jamais são ignorados, com a figura de Scrooge começando como o terror de todos aqueles ao seu redor, apenas para que ele se assuste com o envelhecer e seja apequenado diante da sombra de sua morte. Não há vergonha. Kane entrega a atuação de uma vida, uma das melhores versões de Scrooge, enquanto todo o restante da equipe usa dos Muppets não para diminuir a seriedade e o horror dos temas, mas usá-los como portas de entrada para os mesmos. Fiel à obra original e pronto para mudá-la onde for necessário, seja pelo humor, seja para abraçar a ironia ácida de seus atores, temos um filme repleto de coração. Não poderia ser diferente. Como a primeira grande produção após a morte de Jim Henson, criador e principal idealizador por trás desses personagens, uma obra que lida com vida, morte e aquilo que deixamos para o mundo quando nosso tempo nele se esgota. Parece uma escolha nada indiferente ou ao acaso, mas cheia de coração. E o que faz os Muppets funcionarem, seja enquanto atores dramáticos ou críticos de um mundo onde a pura arte é escassa e ignorável, está em enxergar a magia e o poder do riso, rir das desgraças e rir das tragédias, e continuar e mudar. Não há nada no mundo tão irresistivelmente contagiante quanto risos e bom humor, é o que Charles Dickens diz em sua obra, e não há um grupo melhor para traduzir isso do que os Muppets, que aliados a Michael Caine conseguem entregar uma das melhores adaptações já concebidas de qualquer obra, e um dos mais lindos filmes para se aproveitar um feriado cujos sentidos se perdem tão facilmente. Eu gravo essa finalização um tanto incerto sobre a exata data de quando esse vídeo será lançado. Assim como no ano passado, é um fim de ano atípico, um fim de ano com algumas complicações nas nossas agendas e uma série de mudanças de rotinas. Então eu vou fazer uma finalização um pouco mais livre para agradecer, pelo ano, agradecer quem está acompanhando aqui o canal. A gente conseguiu bater a meta de 2.000 inscritos, continuamos crescendo e trazendo aqui vídeos com alguma frequência. Novos projetos deram certo, como a série de vídeos Ultimate. O Halloween foi uma época do ano que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo temático. E a gente planeja continuar nesse sentido, trazer novos quadros e manter a frequência e manter a vocação para convidar a leitura de obras diversas aqui no canal. E agradecer então por isso para quem está acompanhando, desejar que as festas tenham sido boas, imagino que o Natal já tenha passado,
mas nunca é tarde para desejar um bom Natal e principalmente um feliz ano novo. E continuaremos na labuta, trazendo mais conteúdos, novos quadros, novas ideias, e tudo isso graças a quem acompanha aqui o canal. Então compartilhem esse vídeo, se inscrevam, curtam, tenham um ótimo ano, espero que tenham tido um Feliz Natal e, acima de tudo, o mais importante, continuem com as suas leituras.